Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui hoje para trazer para vocês o nosso primeiro contato com a oitava geração. Mas não é processador em 7 8700K ainda, tá? Esse ainda vai chegar nessa semana ou na semana que vem, provavelmente a Intel tá enviando aí já pra gente. E a gente vai comparar com 7700K, com 6700K, com Ryzen também, então já comenta lá embaixo os testes que vocês querem ver. Hoje nosso primeiro contato aqui é com placa-mãe de oitava geração, tá? Eu sei que eu queria, vocês também queriam que as placas-mães de oitava geração, né, mantivesse o socket, mas não precisasse atualizar o chipset. A gente pudesse utilizar Z270 ou H170, por exemplo, uma placa-mãe um pouco mais antiga. Mas infelizmente não teve como, tá? As placas-mães, pelo menos de início, vão ter que ser atualizadas para poder utilizar, né, o processador de oitava geração e vice-versa. Então você precisa ter uma Z300, né, uma placa-mãe de série 300 da Intel com um novo chipset para poder atualizar. Socket mantém, né, que é o 1151, tem algumas diferenças bem pequenininhas mesmo, mas nada muito impactante. Eu acho que ainda uma BIOS poderia resolver alguma coisa do tipo, mas hoje a gente vai mostrar as novidades que trouxe no modelo da Gigabyte. Esse modelo Z370 Aorus Ultra Game é um modelo aí que a Gigabyte focou em trazer tudo de potencial para games, tá? Então ela colocou PC Express duas, né, para poder combinar ali para um Crossfire, para um SLI, se você quiser utilizar. Sistema de dissipação, LED RGB para deixar a máquina com aquela tua temática bacana, sistema de LEDs também que você pode conectar os LEDs RGB do seu gabinete, por exemplo, áudio diferenciado, memória RAM vai suportar bem bacana, uma quantia bem legal também que para jogos tá mais que o suficiente, e a parte estética que eu acredito que é o que vai mais chamar atenção nessa placa-mãe aqui, tá? Padrão Gigabyte, bem completa, cheia de recursos, bem bacana, a gente vai conhecer em mais detalhes agora. Vamos dar uma olhadinha na caixa, nos acessórios, e a gente vai conhecer todas as tecnologias desta placa-mãe da Gigabyte, beleza? Larga o likezão aí e vamos dar uma olhada agora. Iniciando aqui pelo socket da nossa Z370, né? Temos aqui um socket que, assim como nas gerações anteriores, tá? Temos aqui 1051 pinos, então é um socket 1151, assim como nas gerações anteriores. Mas aqui não temos o suporte, né, a processadores de gerações antigas, então você não pode utilizar, por exemplo, um 7700K ou um 6700K. Nas gerações anteriores, os processadores que eram compatíveis, né, e quando mudava o chipset de uma plataforma para outra, muitas vezes, né, mudava apenas um pouquinho no clock, um pouquinho no single core do processador e não alterava a quantia de núcleos, e eles te forçavam a trocar a placa-mãe. Desta vez, tá, a geração atual da Intel vai ter um avanço nos processadores também. Agora temos mais dois núcleos, são os processadores de geração Coffee Lake. Então o i3 agora é quad-core, o i5 é 6-core e o i7 também é 6-core, só que trabalhando com 12 threads no total. Então temos dois núcleos a mais também no processador i7, que seria 8700K. Mas vale recapitular para vocês, tá? Não tem suporte a outros processadores de gerações anteriores e também não tem como você colocar um 8700K em uma placa-mãe Z200 ou H110, Z210, Z170 e algum outro modelo de geração anterior, beleza? Aqui nas fases, né, temos um total aqui de 7 fases, como vocês podem ver. Estão espalhadas aqui na parte de cima, garante a estabilidade do nosso processador. Apesar de ter o mesmo socket, o sistema de VRM é diferenciado e mais caprichado, garante uma estabilidade maior. O processador tem um TDP um pouquinho mais elevado, 95 watts. Nada que vá ferir, né, a parte térmica do processador em si, porque pelos primeiros reviews que a gente já viu, ele está com uma temperatura ali equivalente, quando não um pouquinho inferior ao 7700K. Então o TDP nem sempre tem a ver com o calor gerado pelo processador, então não linkem uma coisa com a outra. Aqui no cantinho temos a alimentação nessa placa-mãe aqui, que no caso é de apenas 8 pinos. Temos um conector para ventoinha aqui Sysfan, mais dois conectores de ventoinha aqui nessa borda aqui para você poder colocar na região aqui próximo do water cooler, conectar as ventoinhas do seu fan ou alguma coisa desse tipo. Suporte para 4 slots de memória, com aquele padrão da Gigabyte todo diferenciado, né? Então temos aqui metal em volta de todos os slots de memória e também temos barrinhas de LED. Então aqui acende tudo com LED RGB. O sistema da placa-mãe completo é RGB Fusion, então é todo controlável, todo configurável, né? Inclusive barras de LEDs extras que você pode colocar com até 300 pontos de LEDs diferentes, beleza? Então aqui você tem os 4 slots, são de memórias DDR4, não tem suporte a memórias do padrão ECC, memórias de servidores certificadas. Você consegue pôr memórias aqui em overclock até mais de 4000 MHz, tá? Utilizando o modo XMP dela, bem tranquilamente. Suporta até 64 GB em 4 módulos, 16 GB em cada pente, ok? Então é o suporte à memória RAM dela.
Aqui na pontinha você tem mais um slot aqui para ventoinhas, então mais um heater aqui para ventoinha, uma barra de LED, conector 20 mais 4 pino, onde vai ser conectada a alimentação da sua placa-mãe. O primeiro sistema de LED RGB você vai conectar aqui, ó, na parte de cima. Ele possui um header para RGB e um controlador digital também para RGB. Então quando você for utilizar mais de 300 LEDs e for formar desenhos, né, com os LEDs, então você consegue configurar através do controlador digital. Uma USB 3.1, tá? Aqui na pontinha, essa 3.1 ela é virada para cima e ela é interna onboard na placa-mãe. Aqui você pode simplesmente chegar e espetar um pendrive. Isso serve para auxiliar overclockers. Quando você está trabalhando num sistema mais top, com overclock, várias placas de vídeo, nitrogênio líquido, muitas vezes você não tem acesso fácil a certos pontos, você simplesmente espeta o pendrive aqui e você já tem acesso de maneira onboard. Você não teria um painel frontal em uma sessão de overclock, por exemplo, né? Conector USB 3.0, interno diretamente na placa-mãe. Ele não está bem posicionado, eu acho que se ele fosse um pouquinho mais na ponta seria mais interessante para esse projeto aqui, ajudaria um pouquinho na organização, né? Ficaria um pouquinho mais organizado dentro do próprio gabinete. Na parte do armazenamento aqui embaixo, temos no total 4 SATA 6 gigabits por segundo, então são SATAs 3, né? Padrão SATA 3, são 4 aqui nessa ponta e mais 2 lá na parte de baixo, totalizando 6 conexões SATAs para a gente poder conectar nossos dispositivos de HD ou SSD padrão aqui atrás. Na parte de baixo temos auxílio do painel frontal com conexões de ventoinhas e alguns outros conectores extras, como áudio, USB onboard 2.0, conector de LED RGB digital também lá na parte de baixo, mais 2 conectores de ventoinhas auxiliar também. Na parte do armazenamento diferenciado temos 2 conectores M2, são esses 2 grandinhos aqui no meio entre as PCI Express. O primeiro deles suporta dispositivos de até 80 mm, o segundo suporta de até 110 mm. Então são dispositivos bem grandes que suportam nessa placa-mãe. Qualquer um dos dois trabalham com velocidades de até 32 gigabits por segundo sem nenhum problema. Dispositivos trabalhando com formato de X4, né? Geração 3 já de trilhas PCI Express. Então é um kit bem top, você consegue utilizar inclusive em modo RAID ou Intel Optane para auxiliar um disco que você tem na sua máquina, seja SSD ou HD, que faz um pouquinho mais de sentido. Na parte das conexões SATA, vocês podem ver que ele possui 3 slots no formato 16x. O último deles lá embaixo não possui o sistema Metal Shield da Gigabyte, os outros 2 primeiros aqui possuem o sistema Metal Shield, então a proteção é um pouco maior e também LED por debaixo no PCI Express. Esse sistema aqui serve para auxiliar quando você estiver utilizando placas de vídeo mais pesadas, para não entortar nenhum dos slots PCIs, acabar danificando ou comprometendo, né, a comunicação com o seu componente da placa-mãe ou com o seu processador, por exemplo. Primeiro conector aqui, apesar dos 3 serem 16x, não é só o primeiro é 16x na parte elétrica. Os outros 2 na parte elétrica, o segundo aqui trabalha na parte de 8x e o terceiro trabalha na comunicação de 4x. Então vale lembrar que ela suportaria, por exemplo, um two-way SLI nas 2 primeiras 16x e um three-way SLI Crossfire se você utilizar os 3 conectores, trabalhando em 16, 8 e 4x. Se você quiser utilizar sistemas quad GPU, você pode também sem nenhum problema, seja SLI ou seja da AMD, um Crossfire, por exemplo. O sistema de áudio da placa-mãe ficou aqui no cantinho bem caprichado também, ele possui uma trilha de cancelamento de ruído. O sistema no total aqui é de até 7.1 canais, com um amplificador AMP Up de áudio, né, de alta impedância, então ele consegue trabalhar tanto com dispositivos e fones, por exemplo, de pequena impedância, como os fonezinhos mais pequenos, os médios de média impedância e também os de alta impedância, muito mais potentes. Aqui embaixo temos capacitores Nichicon de alta qualidade também e um sistema de amplificação diferenciado para ela. Na parte do painel traseiro, o áudio dela é diferenciado de até 7.1 canais com um sistema óptico, né, saída para home theater. Não são conectores banhados a ouro pela parte de fora, apenas na parte interna. Uma conexão de rede Killer E22, sistema diferenciado da Gigabyte com gerenciamento de pacotes. Ele gerencia de acordo com a demanda. Se você estiver, por exemplo, jogando, ele dá preferência para o seu game. São no total 4 USBs do tipo 3.0, essas azuisinhas, uma conexão 3.1 vermelha tipo A e outra tipo C reversível, na parte de baixo aqui também em vermelho. A saída de vídeo fica responsável aqui por uma conexão DVI padrão branca e uma conexão HDMI com suporte a 4K até 120 Hz, não possui DisplayPort nesse modelo. 2 USBs 2.0 amarelas com sistema diferenciado para carregamento mais rápido de dispositivos e um conector P2 tanto para mouse quanto para teclado. E aí galera, o que vocês acharam da placa-mãe, né, Z370 Ultra Gaming da Gigabyte, tá? Ela não é o modelo mais top, né, o pico da cadeia alimentar das placas-mães da Gigabyte passa a 300 ainda, mas é um modelo que vai trazer bastante recursos bacana, vai dar um suporte legal para quem quer jogar, para quem quer ter uma máquina já para poder fazer um overclock, que é um sistema um pouco mais diferenciado. Traz sistema de áudio diferenciado, proteções específicas da Gigabyte, né?
Sistema de dissipação bem legal, vai suportar um overclock também bem bacana, né? LED RGB por toda a placa-mãe. Se você olhar ela assim, né, sem os LEDs RGB, que tem a opção de você deixar desligado, ela é uma placa-mãe bem clean, tá? Tem alguns detalhezinhos em branco com a logo da Horus, mas no geral ela é toda preta. Então é um design assim meio dark, bem clean mesmo, dá para combinar com qualquer setup. Se você quiser combinar com LED, você pode ligar os LEDs dela, controlar em diferentes efeitos, diferentes modos, né, para combinar com o seu setup e com o seu kit. Eu achei bem interessante, tá? Para essa placa-mãe aqui, eu vou dar uma nota Gold, achei bem legal mesmo, ela vem bem completa. A gente não testou ainda, não sabe se ela tem algum defeito, alguma coisa do tipo, né? Mas aparentemente, pelo que a gente vê assim, com as placas-mães da Gigabyte, são modelos aí que equipam bem bacana, os processadores da Intel, tem uma combinação bem legal, né? Para a 8ª geração, eu esperava que não precisasse atualizar, né? Placa-mãe, atualizar chipset. Infelizmente, a gente vai ter que trocar de placa-mãe e agora vem a série Z300. Esse é o nosso primeiro exemplar aqui. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da placa-mãe? O que vocês estão na expectativa para os novos processadores de 8ª geração? E 3 agora é quad-core, e 5 é 6-core, e 7 é 6-core com 12 threads no total. Então uma atualização legal, né, nos processadores. Promete ter um desempenho um pouquinho a mais ali dentro de jogos e um desempenho a mais ali, né, que vai dar uma diferença talvez legal em softwares específicos, talvez em uma atividade um pouco mais work, né, puxando por workstation, você fazer um render, alguma coisa desse tipo, né. O pessoal que vai comprar uma placa-mãe, eu acredito, né, e um kit atualmente, já é legal você começar a pensar numa 8ª geração. Ela vai estar logo disponível no Brasil. Para o pessoal que tem um 7700K, tem um 6700K, 4790K, você está bem equipado já. Eu acho que não seria uma atualização que justificasse, né, o gasto que você vai ter a mais trocando todo o seu kit agora. Então acho que essa aí é a minha dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, favorito, se não assina o canal ainda, se inscreva lá embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!